Muito bem, vamos dando início ao nosso trabalho de hoje, o livro O Consolador, de Emmanuel, psicografia do Chico. Nós estamos na primeira parte e hoje estudaremos psicologia a partir da questão 42. Bom, para fazer uma introdução sobre esse tema, eu separei para nós aqui alguns textos que servirão de roteiro para nós, para termos aqui uma compreensão mais abrangente sobre esse tema, né? Bom, eu separei aqui, eu estou no site da Universidade AMI Morumbi, e eu procurei aqui sobre a psicologia, né? E dentro da psicologia, compreender um pouquinho mais sobre todos os campos de atuação que nós temos na atualidade. Vou fazer aqui uma passagem rápida para nós entendermos porque é significativo, da mesma forma que nós estudamos na biologia, para compreender quais são as áreas de atuação que nós temos dentro dessa ciência. A psicologia também precisa ser compreendida no seu objetivo, para depois entendermos aquilo que Emmanuel vai apresentar para nós, analisando a psicologia a partir da visão espírita. Então vamos lá. Falando aqui sobre, né, a psicologia em si, só um instantinho. Deixa eu só separar aqui um pequeno texto. Então nós temos aqui tá aqui. A psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e os processos mentais. Portanto, né, a gente já complementa, ela é uma das ciências humanas que nós temos, né, que nós temos exatas, biológicas. Aqui no caso, como ela estuda o comportamento humano e os processos mentais, ela se classifica como sendo uma ciência humana, né? Ela busca compreender como as pessoas pensam, sentem, aprendem, se relacionam e se comportam em diferentes contextos. A psicologia abrange diversas áreas, como desenvolvimento humano, cognição, emoções, personalidade e transtornos mentais, além de áreas aplicadas como psicologia clínica, social, organizacional, educacional, dentre outros, né? O que a psicologia estuda? Bom dia, Marion. O comportamento. A psicologia investiga como as pessoas agem em diversas situações, incluindo ações conscientes e inconscientes. Os processos mentais. Isso inclui pensamentos, sentimentos, emoções, memória, percepção e outros processos cognitivos que influenciam o comportamento. O desenvolvimento. A psicologia estuda como as pessoas mudam e se desenvolvem ao longo da vida, desde a infância até a idade adulta. A saúde mental. A psicologia desempenha um papel fundamental na prevenção, diagnóstico e tratamento de transtornos mentais. E relações interpessoais. A psicologia também examina como as pessoas interagem umas com as outras em diferentes contextos sociais. Então isso aqui é uma visão geral que a gente tem. As áreas de atuação da psicologia. Psicologia clínica foca no diagnóstico e tratamento de transtornos mentais e emocionais. Psicologia educacional trabalha com alunos, professores e escolas para promover o desenvolvimento e aprendizagem. Psicologia organizacional atua em empresas, ajudando a melhorar o ambiente de trabalho e o desempenho dos funcionários. A psicologia social estuda como os indivíduos são influenciados por grupos sociais e como se relacionam em sociedade. A psicologia do esporte ajuda atletas a melhorar seu desempenho e a lidar com a pressão competitiva. A psicologia jurídica aplica princípios psicológicos em contextos legais, como avaliação de testemunhas e elaboração de laudos periciais.
a psicologia hospitalar, trabalha em hospitais oferecendo suporte emocional e psicológico a pacientes e familiares, e a neuropsicologia estuda a relação entre o cérebro e o comportamento, investigando os efeitos de lesões cerebrais e doenças neurológicas. Então essa aqui uma introdução sobre a... Pois é, tem pedagogos, psicopedagogos, né, tem bastante isso. Escolas assim bem estruturadas, elas têm, né, o departamento de psicologia que ajuda, junto com pedagogos, né, fazendo ali o trabalho da psicopedagogia para ajudar os alunos. E a forma também como a escola atua, né? A gente vê bastante isso do psicologia na educação, quando nós temos assim eventos que acontecem em escolas, principalmente eventos traumáticos, caso, por exemplo, de suicídios de alunos, violência, discussões, etc., né? Então os psicólogos atuam nessa área. E nós temos aqui também um outro tema que é importante, que eu sempre comento. Pois é, teve bastante, né? Então aqui um outro ponto também que é importante a gente conhecer é o que é neurociência. A gente tem falado bastante sobre isso, eu comento bastante, né? Mas a gente acaba nunca falando especificamente sobre ela. E a neurociência ela tem um papel relevante aqui dentro do estudo que a gente vai fazer agora. Então eu estou aqui no site da PUC do Rio Grande do Sul, a Pontifícia Universidade Católica. Então, neurociência estuda o sistema nervoso e suas funcionalidades, além de analisar o comportamento e as emoções humanas. Nós vamos ter aqui nesse parágrafo inicial, esse esclarecimento tendo um significado bastante grande naquilo que a gente vai estudar hoje. Os 3 elementos que norteiam esse estudo são o cérebro, os nervos periféricos e a medula espinhal. Eles fazem parte do sistema nervoso do corpo humano, sendo responsáveis por coordenar as atividades voluntárias e involuntárias. A neurociência não explica somente as reações do corpo, mas os fenômenos da mente. É um campo científico que busca revelar estruturas, processos de desenvolvimento e alterações que possam ocorrer ao longo da vida. Entre as pautas de maior envolvimento dos neurocientistas está a melhor compreensão das bases biológicas, psicológicas e pedagógicas do aprendizado escolar para qualificar os processos educacionais. Por exemplo, uma grande descoberta da área foi a relação da desnutrição com a redução da capacidade de aprender. Isso porque o cérebro consome altos níveis de glicose e, na sua ausência, há enfraquecimento da memória, um fator importante nos processos de aprendizagem. Os campos da neurociência. A neurociência é um campo científico com abordagem multidisciplinar, relacionando-se com outras áreas, como antropologia, educação, linguística, medicina e ciência da computação. Para qualificar e tornar os estudos da neurociência mais específicos e delimitados, essa ciência se organiza em 5 campos específicos. Neurofisiologia. Diz respeito ao assunto da neurociência que investiga as funções do sistema nervoso e periférico. Além disso, é possível identificar desordens que tenham origem no mau funcionamento do sistema como um todo, como epilepsia e esclerose múltipla. Assim, os estudos acerca do sistema nervoso mapeiam as atividades do cérebro e da medula espinhal. Já os do sistema periférico investigam as funções dos nervos, sensibilidade e comando dos músculos. Neuroanatomia. Uma das partes mais complexas, a neuroanatomia se dedica a compreender toda a estrutura do cérebro, medula espinhal, nervos e terminações nervosas, ou seja, é o estudo do relacionamento entre a estrutura e a função do sistema nervoso. É um campo da ciência obrigatório e fundamental à prática médica, principalmente na área da neurocirurgia. Também é essencial ser estudada por farmacêuticos, fisioterapeutas, radiologistas e enfermeiros. Quando em conjunto com a neurofisiologia,
a neuroanatomia avalia os impactos de lesões e experimentos a fim de contribuir para as novas descobertas do sistema nervoso. Neuropsicologia investiga a relação entre o estudo aprofundado do sistema nervoso e a análise do comportamento humano e dos processos psicológicos. De extrema importância esse trecho aqui para nós, tá? Seu objetivo é compreender como o cérebro é capaz de influenciar cognitivamente em funções essenciais como raciocínio, memória, atenção, emoções e capacidade de julgamento. Portanto, esse campo de estudos contribui diretamente no diagnóstico, acompanhamento e tratamento de distúrbios e alterações comportamentais causadas pela idade ou pelo contexto social. Neurociência comportamental. Ligada à psicologia, a neurociência comportamental se aprofunda no que está por trás da conduta humana, estudando como o inconsciente afeta o processo de tomada de decisões. Além disso, envolve questionamentos profundos relativos à identidade das pessoas, buscando compreender o funcionamento de formação da personalidade e da memória. Neurociência cognitiva é a última. A neurociência cognitiva está voltada ao entendimento do pensamento, da memória e da dinâmica do aprendizado, estudando parte da percepção e sensação. A área também investiga as interações dos 5 sentidos na geração de conhecimento, avaliando a influência das experiências para o processo de aprendizagem. Aqui também, só para a gente perceber, a neurociência cognitiva é a capacidade que o indivíduo tem de perceber tudo aquilo que existe à sua volta. Portanto, a gente vai ter aqui a área que também investiga as interações dos 5 sentidos da geração de conhecimento, avaliando a influência das experiências para o processo de aprendizagem. Repetir esse último aqui, porque também Emmanuel vai fazer uma referência sobre esse tema. Tá? Então, muito bem, meus amigos. Fazendo então essa introdução, para entendermos o que é a psicologia, para que ela serve, quais são as suas áreas de atuação, falando sobre a neurociência, essa ciência, né, que pesquisa todos esses aspectos, né, da nossa estrutura neurológica. É bem interessante a gente perceber que quando agora Emmanuel fala sobre a relação da psicologia com o espiritismo, nós veremos que a psicologia, do modo como ela é analisada do nosso mundo, ela é vista como uma ciência que estuda comportamentos, emoções, distúrbios. A neurociência, que procura entender de que modo que esse comportamento, que essas emoções e esses distúrbios são influenciados pelo sistema nervoso, pelo organismo, pelo cérebro, pela medula, pelos nervos, pelas terminações nervosas, mas aqui não há nenhuma referência com o espírito. Então significa que a neurociência estuda por que alguém sofre de uma psicopatia, uma doença mental, por exemplo, uma pessoa que tem um distúrbio social, seja um distúrbio de reclusão, seja um criminoso social. Eles procuram no cérebro a causa desse comportamento. No caso de pessoas que apresentam distúrbios como depressão, por exemplo, ansiedades, borderline e outros tipos, né, de distúrbios emocionais, também é pesquisado para saber por que aquela pessoa se comporta desse jeito, analisando o seu cérebro. E é aí que vem o grande trunfo agora do Espiritismo, trazendo para nós uma visão que, enquanto nós analisamos fechados dentro desse recipiente, que é o recipiente do mundo material, a origem está fora dele. Porque enquanto nós procuramos entender assim, mas o que o corpo faz, por que aquela pessoa é tão inteligente, falamos sobre isso quando estudamos sobre Einstein, podemos falar isso quando estudamos sobre Da Vinci, por exemplo, e outros tantos e tantos nomes da história que mostraram toda a sua genialidade, e aí então eles procuram investigar o que o cérebro dele tem, o que ele come, onde ele mora, o que aconteceu para que ele tivesse esse tipo de comportamento, sem considerar o espírito como sendo a origem de tudo. Então aqui a gente vai ver Emmanuel
trazendo para nós aqui, fazendo de certa forma algumas críticas, mas críticas construtivas, para esperar que a psicologia, lembrando que esse livro, sendo de 1940, no início da década de 1940, traz para nós uma visão daquela época, mas tão atual como hoje, porque embora a ciência tenha evoluído, trazendo ali recursos, conhecimentos, formas de análise diferente do que acontecia há 70, 80 anos, nós temos na atualidade ainda, embora esse recipiente seja mais tecnológico, seja mais eletrônico, seja mais computacional, ele continua fechado dentro do recipiente do mundo material. Né? A Ama me colocou, na recortes da realidade se transformam em verdade, de acordo com a vivência de cada um. Pois é. E isso porque a nossa visão é limitada dentro da perspectiva de cada um. E quando nós temos uma visão estritamente material, ela fica muito mais reduzida ainda. Porque a gente não consegue olhar além daquilo que os nossos sentidos são capazes de perceber. Né? Vamos lá então. Questão número 42, aqui do nosso livro, entrando então no item Psicologia. Emmanuel pergunta: como podemos compreender pelo Espiritismo o preceito da psicologia que afirma a experiência dos nossos 5 sentidos como todo o fundamento da nossa vida mental? Então, aquilo exatamente que a gente leu na neurociência, naquele trecho final que eu trouxe para vocês, né, na neurociência cognitiva, ou da cognição, que traz exatamente isso. Todas as experiências interiores que nós vivemos dependem exclusivamente das portas de entrada dessas informações, que são os nossos 5 sentidos. Então, estudando sobre a nossa visão, aquilo que eu vejo me influencia, aquilo que eu ouço me influencia, aquilo que eu falo gera uma resposta que me influencia, aquilo que eu sinto, aquilo que eu cheiro, tudo isso, então, são ali o meu paladar. Tudo isso, então, acaba sendo para nós, a gente lembra assim, pegando o computador, por exemplo, né? Nós temos elementos periféricos de entrada e saída. Então, por exemplo, no computador nós temos o monitor. O monitor é o dispositivo que é o dispositivo de saída de informações que são processadas dentro do computador. Então é aquilo que nós vemos, que nós lemos, é a resposta do computador que ele nos dá. Enquanto que o teclado, por exemplo, o mouse ou o touch de uma tela, é o dispositivo de entrada, que é onde eu dou os comandos para que o computador possa processar essas informações. Então eu digito alguma coisa, é a entrada. O monitor me traz alguma coisa, é a saída. Então, no nosso caso, nós temos também dispositivos de entrada e dispositivos de saída de informações. E aqui o que Emmanuel pergunta, exatamente, foi perguntado para Emmanuel, nesse início, se as nossas experiências dependem exclusivamente desses 5 sentidos apenas. E aí a gente vai lembrar, nós tivemos casos, quando nós estudamos, até comentei com vocês, né, o trabalho do Espiritismo.net, dentro dessa parte de inclusão, de acessibilidade de inclusão, né, só para a gente poder lembrar, a acessibilidade é o acesso que o indivíduo tem a atividades, a informações, né? Como estruturas físicas do ambiente, como equipamentos que ele possa utilizar que favoreçam o seu desenvolvimento, a busca de informações, a sua vivência de modo geral. E a inclusão significa exatamente a capacidade que ele tem de participar integralmente, respeitando suas limitações, daquilo que é oferecido. O acolhimento, os recursos que são oferecidos para que ele possa ter acesso a essas informações e tudo mais. Trabalhando nisso, nós tivemos então contato com algumas fontes de pesquisas que deram para nós alguns exemplos de vivências de pessoas que se destacaram de alguma forma dentro da sua limitação física, da sua limitação sensorial. E dentre elas, nós tivemos, por exemplo, pessoas, eu não tenho aqui a fonte agora, depois eu pesquiso e coloco para vocês, mas nós tivemos, por exemplo, o caso de uma mulher nos Estados Unidos, que ela era surda e era cega. E mesmo assim ela se formou
numa formação universitária, através do auxílio de uma professora que se dedicou a auxiliá-la na percepção das informações, a receber essas informações. Então ela teve uma limitação sensorial grave, porque ela não via e não ouvia. Então tudo era feito através do tato. Imaginemos as dificuldades que é, né? Se nós pegamos uma pessoa que é cega, ela não consegue ver, mas ela consegue ouvir, ela consegue desenvolver o tato, ela consegue falar, ela consegue se comunicar. Ou uma pessoa que é surda, que ela consegue, através de libras, através da visão, interagir com o ambiente, com as pessoas que estão à volta dela. Imagina alguém que é surdo e que é cego. Significa que essa pessoa, então, ela estará gravemente ou drasticamente limitada no seu desenvolvimento psicológico, pelo fato dela não ter esses sentidos. Quer dizer que a vida dela se resume a essas portas de entrada de informações para que ela possa se desenvolver espiritualmente? Agora aqui então, feita essa pergunta, se os preceitos da psicologia, isso no passado, né, que afirma que a experiência dos nossos 5 sentidos como um todo, o fundamento da nossa vida mental, resposta de Emmanuel: o Espiritismo esclarece que o homem é senhor de um patrimônio mais vasto, consolidado nas suas experiências de outras vidas, provando que o legítimo funcionamento da vida mental não reside de maneira absoluta na contribuição dos sentidos corporais, mas também nas recordações latentes do pretérito, das quais os fenômenos da inteligência prematura na Terra são os testemunhos mais eloquentes. Então a gente vai ver aqui que, da mesma forma que Emmanuel fala para nós sobre as vivências de outras vidas, sobre as experiências em outras existências aqui físicas, nós que estamos estudando também no Livro dos Espíritos, especialmente naquela parte que fala para nós sobre emancipação da alma, que é o tema atual do nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós vemos ali as diversas situações em que há a emancipação da alma, em que o espírito, independentemente de ter trazido alguma coisa, algum resquício, alguma lembrança, algum aprendizado de existências anteriores, ele atualmente é capaz de, independentemente dos sentidos do corpo físico, vivenciar as experiências espirituais nesse processo de emancipação. Mas aqui nós vamos entrar numa barreira, que é exatamente aquele recipiente fechado, muitas vezes, principalmente dentro da ciência, hermeticamente fechado, que não permite absolutamente qualquer ideia relacionada com a espiritualidade. Trabalhando exclusivamente dentro do organismo, em que o indivíduo é fechado dentro daquele organismo, e todo o seu desenvolvimento depende daquilo que o corpo físico pode oferecer, inclusive classificando a sua própria existência, sua personalidade, suas emoções, como sendo resultado da forma como o seu corpo trabalha. Se eu sou diferente, se eu tenho um talento para alguma coisa, o outro tem talento para alguma coisa, eu me comporto dessa ou daquela forma, positivamente ou negativamente, tudo é exclusivo do meu organismo. Porque o meu corpo tem ali um neurônio diferente, porque meu cérebro tem uma estrutura diferente, e aí então isso resulta no modo como eu me comporto no mundo. Do melhor e do pior. Nós vamos encontrar exatamente esse tipo de comportamento, esse tipo de visão, que é essa limitação que nós encontramos hoje na nossa ciência, esperando ultrapassar, esperando transcender a essa barreira do mundo físico e começar a olhar para o mundo espiritual. Para ilustrar aqui o nosso tema de hoje, deixa eu trazer para vocês aqui uma análise rápida. Deixa eu ver aqui rapidinho. Só um instante. Aqui então, só fazendo uma organização aqui da nossa visão, é entendermos exatamente de que modo que essa neurociência moderna, lembra que a própria neurociência, como nós vimos, ela é uma ciência atual. Porque, claro, né, as ciências vão, ao mesmo tempo em que elas vão se desenvolvendo, elas vão se aperfeiçoando. Nós falamos sobre isso, né? Se nós voltarmos 2 séculos no tempo, ali por volta de 1800, nós vamos encontrar, por exemplo, ali os naturalistas,
que eram aqueles cientistas, aqueles pesquisadores que estudavam a natureza de um modo geral. A partir dali, essas ciências naturais começaram então a se especificar em biologia, botânica, zoologia, e dentre outras especializações, porque o conhecimento foi se aprofundando cada vez mais e se tornou impossível para que uma ciência como natureza, por exemplo, fosse estudada de um modo genérico por todas as pessoas. Então isso acabou exigindo uma especialização em cada área de pesquisa. No caso da neurociência, ela também é uma ciência atual. A partir do momento em que a própria medicina, próprios recursos tecnológicos permitiram que a ciência começasse a explorar de um modo mais profundo a anatomia do nosso sistema nervoso geral, nosso sistema nervoso central principalmente. Então ela é muito recente, ela não é antiga não. E naquela época em que nós falamos aqui, nós começávamos a ver ali um ou outro cientista trazendo ali alguma visão. O próprio, por exemplo, Freud, que nós pegamos ali lá no final do século XIX, começo do século XX, começaram então a trazer a ideia de estudar a psicologia. Porque até então ela não era vista. Basta a gente ver, por exemplo, que quando se estuda sobre a história da medicina no século XIX, o indivíduo que apresentava um distúrbio mental, ele era tratado fisicamente, fazendo ali lobotomias e tantos outros, eletrochoque e outros tantos tipos de terapias que eram aplicadas para trabalhar especificamente no órgão cérebro e não para tentar entender o indivíduo. Foi aí então que vieram os pesquisadores como Freud, como Jung e outros pesquisadores que começaram a estudar a mente e não estudar o corpo. Mas ainda assim nós tínhamos uma visão essencialmente física, depois passamos a ver uma visão essencialmente mental, e nós estamos aguardando agora a visão abrangente espiritual. Experimentos de Pavlov com cachorrinhos demonstraram que o ambiente pode condicionar um determinado comportamento, e se imaginamos que esse ambiente seja mais amplo, Pois é, nós estudamos sobre isso, Mami? Quando nós vimos ali o livro Evolução em Dois Mundos. Foi falado, sobre o condicionamento que nós temos, que esse condicionamento do ambiente também é um tipo de condicionamento que afeta o espírito. Que nós estamos também condicionados a comportamentos, a emoções, vivendo aquilo tudo e nós vamos alimentando. Até o momento em que o espírito começa então a se libertar dessas limitações e passa a viver de um modo muito mais amplo, muito mais abrangente. Naquele começo, realmente, tudo era considerado histeria. Muitas coisas foram faladas naquela época. Então, o que nós vamos ver aqui? O estudo, então, da neurociência moderna acaba estudando, então, sobre memória implícita, aquilo que o indivíduo traz em si mesmo, e da mesma forma também a influência que o ambiente, que o meio exerce sobre ele. Então, quer dizer, isso que hoje a neurociência estuda é o suficiente para explicar tudo aquilo que diz respeito ao ser humano, que é um dos maiores enigmas que nós temos hoje no universo? O próprio ser humano, enquanto nós procuramos estudar sobre as origens do universo, as profundezas, os confins do espaço, o próprio ser humano já é por si só o universo a ser estudado, para saber exatamente a origem de tudo aquilo que ele pensa, aquilo tudo que nós somos hoje. Não em termos de matéria, mas em termos de seres humanos que pensam, que sentem, que reagem, que produzem, que criam. Tudo isso então faz parte desse aprendizado. E o que o Espiritismo vem hoje, além da questão do livre-arbítrio também. Muitos artigos, eu me lembro até que um artigo que foi publicado por um psicólogo que dizia que nós não temos livre-arbítrio. Nós somos sempre levados a tomar decisões baseados em algoritmos. Quer dizer, mais uma vez nós vemos a limitação do nosso modo de entender o ser humano, baseando-nos apenas na visão material e na visão do ambiente onde o indivíduo vive. E aí então nós temos o Espiritismo trazendo para nós, além daquilo que é estudado, lembrando
que isso que nós estamos fazendo não é uma crítica para dizer que eles estão errados, mas dizer que o que eles estão estudando, o que a ciência hoje estuda, é algo que precisa ir além da visão material que se tem hoje. Só que para isso nós temos que respeitar o tempo de evolução dessa ciência. Porque esse tempo de evolução vai depender o quê? Do próprio desenvolvimento do conhecimento, da forma de analisar, dos recursos que estão disponíveis para que essa ciência possa se desenvolver. Não dá para dizer assim para eles, a partir de agora, passe a acreditar em Deus. Isso é fé. Isso não é ciência. Então, sempre lembrando que o que nós estudamos hoje da ciência e essas críticas que nós fazemos hoje, dessa visão, dessa limitação, é uma crítica que faz com que o Espiritismo acompanhe atentamente a evolução dessas ciências para esperar que haja essa ligação. Porque falta essa ponte ligando o mundo espiritual com o mundo físico, que o Espiritismo vem trabalhando principalmente para construir uma ponte que faça essa ligação. Para mostrar, olha, o mundo material é tudo isso que nós estamos vendo e percebendo. Mas além daquilo que as nossas percepções alcançam, nós temos também o mundo espiritual. Porque aí sim nós vamos começar a entrar de fato na realidade. Porque nós não somos apenas uma soma de percepções dos nossos sentidos ou de um ambiente do meio onde nós vivemos, que é a epigenética, que promove alterações no indivíduo, inclusive orgânicas, baseadas naquilo que ele vive no seu ambiente. Mas que nós somos, de fato, seres imateriais que temos uma vivência profunda além do mundo material. Então o Espiritismo traz para nós hoje, quando nós vamos estudar, por exemplo, sobre esses temas, essas diversas experiências que são consideradas hoje como mistérios. Por exemplo, indivíduos que trazem habilidades natas, que é aquilo que Emmanuel trouxe para nós. Quando ele coloca aqui no final dessa resposta, ele diz assim, que o legítimo fundamento da vida mental não reside de maneira absoluta na contribuição dos sentidos corporais, mas também nas recordações latentes do pretérito, das quais os fenômenos da inteligência prematura na Terra são os testemunhos mais eloquentes. Então, de onde vem essa inteligência prematura, essas habilidades que chamam a nossa atenção? É apenas uma questão de organização de neurônios que promove isso? Depois nós temos ainda, além disso, estudarmos, por exemplo, recordações de existências passadas. O Dr. Ian Stevenson, que nós já falamos sobre ele, foi um dos grandes pesquisadores de pessoas que trazem recordações de vivências passadas, principalmente em crianças. Porque o adulto, lembrando sempre que, como quando Jesus diz no Evangelho, deixai vir a minhas criancinhas, pois delas é o reino do céu. Quando nós falamos sobre isso, nós falamos em ingenuidade. Então a criança, ela fala aquilo que ela sente com toda a sinceridade. Enquanto que o ser humano, conforme ele vai se desenvolvendo e sendo influenciado pelo meio, ele traz ali capacidades de dissimulação, ele traz capacidades de inventar, com interesses outros e tudo mais, Então quando o indivíduo fala que ele já viveu em tal lugar, as próprias experiências e conhecimentos que ele tem, ele é capaz de criar um cenário e uma história além da realidade que ele vive. Então ele pode dissimular e criar isso tudo. Mas e uma criança, quando começa a trazer fatos, quando começa a trazer informações que realmente chamam a atenção pela incapacidade que ela tem de criar alguma coisa daquela complexidade? Então nós temos, além daquilo que é falado para nós sobre inteligências prematuras ou habilidades inatas, falar sobre recordações de vidas passadas, falar sobre experiências de quase morte, que indivíduos que vivenciam determinadas experiências, como coma, como anestesia, alguma coisa do gênero, faz com que ele traga informações que mostram para nós, lembrando que não é que prova isso, mas que traz para nós ali indícios significativos de que a mente, ela não é corpórea, a mente é extracorpórea, embora ela esteja vinculada ao corpo.
Então, esse tipo de fenômeno que as neurociências estudam hoje, incluindo também, acabei aqui não falando, mas a própria mediunidade também é um fenômeno que vem sendo estudado. Para entender, por exemplo, como alguém é capaz de trazer informações ou redigir textos. Lembrando que o Chico foi um dos grandes fenômenos estudados, embora na década de 70, começo da década de 1980, sem a mesma estrutura que hoje as neurociências têm. Mas esperando, né, que esses centros de pesquisas se dediquem a estudar esses fenômenos, né, que são chamados os fenômenos transcendentais, para poder observar que existe algo além da matéria. E que aquilo que nós observamos não são apenas fenômenos psicológicos, que o indivíduo acha que ele teve um delírio, que ele fantasiou, como muitas vezes se fala. Que o médium, por exemplo, que o nosso saudoso Padre Quevedo sempre falava bastante isso, que tudo isso não existe, que tudo isso é uma invenção. Ou então que nós vamos encontrar na psiquiatria dizendo que indivíduos trazem transtornos de dupla personalidade, porque ele fala como ele mesmo e depois ele cria uma outra personagem que é talvez ali um recurso de fuga que ele tenha desenvolvido. Quando se fala sobre experiências de quase morte, quando o indivíduo então traz ali relatos depois dessas experiências, e ele vai dizer que isso nada mais é do que fruto da sua imaginação, porque sua mente foi estimulada por situações de químicas ou de traumas que ele sofreu. Então todos esses temas são temas a serem estudados que, enquanto a neurociência hoje estuda sobre a estrutura neurológica e o modo como essa estrutura influencia no comportamento do indivíduo, nas suas emoções, no seu modo de pensar, há algo também além que tem que ser observado, que são esses fenômenos. Sim, então, o interessante é a gente sempre perceber tudo isso. De observar que, analisando, e lembrando sempre que não são apenas situações que nós observamos dentro dos consultórios. Nós vemos isso dentro das igrejas, nós vemos isso na vida das pessoas que relatam e trazem suas experiências, que chamam a nossa atenção, e que isso não pode ser apenas classificado como algo material. Então isso aqui, meus amigos, é o início desse raciocínio que a gente começa a desenvolver para tentar compreender de que modo que a ciência se relaciona com a espiritualidade. Questão número 43. Elevado que é Emmanuel. Estabelecendo a psicologia do mundo como sede da memória, do julgamento e da imaginação, as partes do cérebro humano cujas funções não são ainda devidamente conhecidas pela ciência, retardam a solução de um problema que só pode ser satisfeito pelos conhecimentos espiritistas. Aqui lembrando, né, que essa falta de entendimento, né, legal, essa falta de entendimento que é apresentado para nós sobre o mapeamento do cérebro. Nós vamos lembrar, né, que hoje a neurociência avançou bastante, né, no mapeamento cerebral. Mas nós temos ainda uma expressão até feita em inglês, chamada, né, de Hard Problem of Consciences, ou Consciousness. Então significa que o difícil problema da falta de consciência permanecem ainda sem resposta. A mesma coisa que a gente estava falando, por exemplo, que o que Emmanuel vai trazer para nós aqui. Bom, resposta quando ele diz assim, que distante das cogitações de ordem divina, a psicologia terrestre efetua essa procrastinação até que consiga atingir o profundo estuário da verdade integral. Então, essa procrastinação significa esse adiamento dessa visão mais objetiva e profunda sobre a realidade espiritual dos indivíduos. E porque hoje nós veremos aqui que essa capacidade que foi colocada para nós, a sede da memória, do julgamento, da imaginação. Então, o que foi perguntado aqui
se essa falta de entendimento da estrutura do nosso cérebro, em que cada região é responsável por esse tipo de elemento que faz parte da nossa natureza psicológica, como no caso da memória, do julgamento, da imaginação, e podemos ainda falar sobre o caráter, sobre os valores, sobre os vícios que cada indivíduo tem, se isso está relacionado com o seu cérebro. A agressividade, as tendências para determinadas áreas. Por que tem pessoas que gostam de ciências exatas? Estudando, por exemplo, química, física, computação, enquanto outros gostam de arte, enquanto outros gostam das ciências humanas. Então, essas dificuldades que as nossas ciências têm de compreender a forma como o nosso cérebro trabalha, tentando entender, inclusive, qual é o objetivo do sonho. Né? Lembrando que dentro da emancipação da alma nós temos ali os sonhos, que são sim recursos do nosso cérebro para organizar ali as informações do nosso dia a dia. São elementos que fazem parte dos nossos conflitos interiores, como lembrava Freud. Mas também o Espiritismo vem dizer para nós que os sonhos são lembranças ou fragmentos de lembranças das experiências que o indivíduo vivenciou durante esse período de emancipação. Enquanto o corpo físico repousa, o cérebro, o espírito, se emancipa e vai viver as suas experiências. Então é colocado para nós aqui que, por essas limitações, lembrando mais uma vez, que essas ciências dependem de informações para poder se desenvolver, informações que podem ser, né, vamos lembrar sempre da metodologia científica, né? Tudo aquilo que é estudado dentro da metodologia, nós temos ali, primeiro, a observação, depois nós temos o questionamento sobre aquilo, depois nós levantamos uma hipótese, fazemos uma experiência, analisamos os resultados e depois chegamos na conclusão. Todas as ciências precisam trabalhar dessa forma. Aqui nesse caso, por exemplo, vamos pegar aqui, aplicando o método científico para mediunidade. Observação. O indivíduo psicografou ou trouxe uma psicofonia. Pergunta. De onde veio essa informação? Foi ele que criou? Ou foi alguma entidade extracorpórea que acabou trazendo essa informação? Levantar a hipótese. Sim, é um espírito. Ou então eu posso dizer, não, isso é fruto do seu cérebro. Vamos fazer agora o experimento para comprovar isso tudo. E aí nós vamos pegar então ali vários médiums, submetê-los a determinadas situações, provocar esse fenômeno dentro daquilo que é possível. Depois nós vamos coletar esses dados, fazer uma análise sobre aquilo que pode ser fonte do indivíduo, pode não ser fonte, alguém que inventou, alguém que trouxe alguma explicação, fazer uma análise de tudo isso e depois trazer a nossa conclusão. E como sempre, né, a gente vê, trazer uma conclusão. Só que nesse caso, os estudos feitos a respeito da mediunidade estão ainda inconclusivos. Assim como a experiência de quase morte, assim como lembranças de existências anteriores. E muitas vezes dá a impressão de que as nossas ciências atuais não têm interesse em estudar isso. Mas não é uma questão de interesse, é uma questão de o fato aconteceu. Aquela criança, aquele médium, aquele indivíduo trouxe esse fato. Agora é uma questão de analisar para poder entender exatamente na aplicação desse método científico, para poder entender por que isso aconteceu. E é por isso que Emmanuel, nessa resposta, ele diz para nós que a psicologia terrestre, assim como as neurociências, que nessa época da publicação do livro era um nome que nem existia ainda, estão procrastinando, quer dizer, por que não estudar isso com mais profundidade? Felizmente, né, como a gente já comentou também, nesses últimos dias, nós observamos, né, que tem associações de classe dentro do Espiritismo, que nós temos ali, né, Associação Médica Espírita, Associação de Psicólogos Espíritas, Associação Pedagógica Espírita, e assim vai. Nós temos ali várias áreas de pesquisas que vêm sendo desenvolvidas. Nós temos esses pesquisadores que têm oportunidade, esses profissionais que, se juntando nesse grupo, nessas classes, são capazes de analisar
cada um desses fenômenos a partir da perspectiva espírita. Embora nós não tenhamos visto assim com tanta aplicação, né? A impressão que nós temos é que nós temos médicos que gostam de espiritismo e psicólogos que gostam de espiritismo. Mas por que isso não vira objeto de pesquisa? Esse é um questionamento que eu faço. A Angelina até me forneceu esses dias, ontem, né, Angelina? Aquele vídeo, né, do Dr. Sérgio Felipe, que era um dos grandes, que vem sendo na atualidade um dos grandes estudiosos dessa parte de neurociências. Assim como nós temos visto também o Dr. Alexander Moreira Almeida, que é lá do NUPES, né, lá de Juiz de Fora, que vem aqui usando ali na Universidade Federal de Juiz de Fora, participando daquele grupo de estudos, estudando esses fenômenos a partir de uma visão científica, que tem ali convênios com instituições nos Estados Unidos, na Europa, que estão se dedicando, mas a gente vê que são tantos pesquisadores, são tantos profissionais dessa área, e tantos temas importantes para serem estudados, que dá a impressão de que isso é muito tímido, que falta assim alguma coisa mais provocativa para a comunidade científica para poder olhar para o mundo espiritual com mais efetividade. Então é algo que eu pessoalmente, André, me incomoda bastante. De perceber assim, por que a gente não avança com muito mais rapidez, e como Emmanuel colocou, por que existe essa procrastinação, por que tem esse medo de explorar esse assunto, com tantos recursos que nós temos hoje. Estamos estudando matéria escura, estamos estudando sobre a origem do universo, estamos estudando sobre o bóson de Higgs, para tentar estudar a natureza da matéria, e não se estuda sobre mediunidade, não se estuda sobre o espírito. Por que essa demora? Então isso me incomoda um pouco, né? Mas faz parte. A Mami colocou lá em cima, né? Dizem que quem gosta de artes tem o lado direito do cérebro mais desenvolvido. Será só isso mesmo? A conclusão que podemos alcançar nesse momento. Mas tem algo interessante também, Mami, que inclusive nós vimos, né, estudando aqui mesmo no livro Consolador, no item anterior, que é o item da biologia, Emmanuel responde muitas vezes ali que o espírito influencia no desenvolvimento do organismo. Então, se o indivíduo que tem mais criatividade tem esse lado direito do cérebro mais desenvolvido, é porque o espírito, durante a formação, estimulou esse lado para que o seu organismo pudesse ter esse recurso. Porque nós vamos lembrar que, estudando também o Livro dos Espíritos, na influência do organismo sobre o espírito, significa que se eu sou um espírito altamente criativo, que eu tenho ali a minha mente capaz de criar ali as maiores genialidades, como Beethoven, como Mozart, como Chopin, como Da Vinci, como Rafael, como Michelangelo, que são esses grandes nomes da história da humanidade contemporânea. Contemporânea não, né? Dá mais assim, mais recente para nós. Se eu sou um gênio como esse, mas o meu cérebro não permite isso, assim como eu sou um espírito capaz de grandes realizações, e meu corpo veio com a cegueira, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir ver. Eu não vou conseguir me desenvolver do modo como eu poderia com todas as minhas habilidades. Se eu sou um espírito que eu tenho ali a genialidade da criatividade, da arte, se eu sou um grande cientista, um gênio da ciência, mas o meu cérebro não ajuda, como é que isso vai ficar? Como será possível eu organizar essas informações e manifestar tudo isso? Porque o organismo físico, nós lembramos sempre, ele é, sem dúvida nenhuma, um grande limitador para a manifestação das potencialidades do espírito. Se o meu corpo não tiver compatibilidade com aquilo que meu cérebro, com a minha mente é capaz de produzir, como eu, espírito, sou capaz de produzir, não adianta. Só que aí nós vamos procurar no corpo físico essas características físicas que favorecem essas manifestações, e nós vamos julgar que é esse corpo físico que produz isso. E não que o corpo físico é a via através da qual o espírito se manifesta. Então é por isso que eu falei para vocês no início que nós somos ali guardados dentro desse recipiente, que é o nosso mundo material, e a gente procura estudar. Imagina, por exemplo, né, para nós que
que vemos isso com frequência nas nossas cozinhas, né? Aquele frasco de Tupperware. E aí você coloca o indivíduo lá dentro, fecha ele e pronto. E nós ficamos estudando tudo dentro daquele nosso potinho. Estudando a composição do plástico, estudando as dimensões, estudando a pressão, temperatura, tudo isso lá dentro. Mas e fora dele? Por que nós não olhamos? Porque nós estamos limitados. O Mami colocou também, né, li outro dia que uma pessoa no momento de pré-passagem libera determinadas substâncias diante da baixa quantidade de oxigênio, mas param por aí, não avançam no estudo. Inclusive, essas imagens que essa pessoa tem no momento do desencarne, assim como é estudado também nas experiências de quase morte, que o cérebro reage. Inclusive eu trouxe para vocês um artigo, numa outra oportunidade, que fala sobre o que acontece no cérebro quando uma pessoa está morrendo. Isso tudo dentro de uma visão científica, né? Analisando ali substâncias, etc. e tal. E aí vai mostrando para nós que o nosso cérebro, a forma como ele vai perdendo oxigenação, consequentemente trazendo ali alguma deteriorização, gera para o indivíduo determinadas ideias e sensações que são resultado dessa mudança cerebral. Né? Tudo, né? Bioquímico, imagens, tudo isso é mostrado. Então, sem dúvida nenhuma, isso tem. Só que o espírito que está ali agonizando para se libertar daquele corpo físico, ele não é reconhecido como sendo a fonte de todas essas impressões. Marion colocou, né? Vocês já ouviram aquele menino de Santa Catarina que lê aura? Arthur, de 14 anos. Não conheço não, Marion. Se você tiver depois alguma informação, posta para nós lá no grupo, por favor. Mas são ali habilidades, né? Percepções que os indivíduos têm. E por que isso não é estudado? Porque ainda não é fonte de interesse para as nossas ciências. Aquilo que a gente comentou anteriormente, né, claro que essa é uma opinião que eu tenho, mas a gente percebe que aquela ruptura que houve no passado entre ciência e religião, por causa dessas perseguições e dessa tentativa de imposição que existia de uma sobre a outra, a religião querendo impor a sua visão, ofuscando a ciência. Em outros ambientes, a ciência querendo colocar a sua posição, ofuscando a fé das pessoas, gerou essa ruptura. Então, quer dizer, falar de espírito é falar de religião. Sendo que, na verdade, falar de espírito é de falar de mais um elemento da natureza que precisa ser compreendido. A Angelina colocou, à medida que posso, sempre gostei de pesquisar sobre a doutrina, né? Então é sempre importante fazer essa relação de estudar a doutrina espírita não apenas no seu aspecto moral, o que é muito significativo, mas o que a gente vai lembrar é que Kardec colocou para nós esse tríplice aspecto de filosofia, de religião ou de estudo moral, mas também de estudo científico. E sendo hoje, se nós somos capazes, mais uma vez, de estudar sobre os confins do universo, origem disso, origem daquilo, estrutura daquilo outro, computação quântica, inteligência artificial, por que não colocar também o espírito como sendo mais um elemento a ser estudado nas prateleiras da ciência? Tá ali, o Dudu colocou para nós o link aqui do YouTube, obrigado, Dudu. Menino Arthur que lê aura, então está aí para nós para ilustrar um pouquinho sobre essas habilidades que nós vamos percebendo, né? Então, meus amigos, só para lembrarmos aqui então, que estudando sobre esse tema que nós vimos aqui nessa parte, né, dessa questão 43, que fala, né, sobre o cérebro e sobre os limites das nossas ciências, nós vamos encontrar então aqui a importância de nós fazermos uma conexão entre a visão que as nossas neurociências têm, que é uma visão materialista, com aquilo que a doutrina espírita apresenta para nós sobre essa consciência, digamos, transcendente, que vai além do cérebro físico. O cérebro como órgão, analisando então o comportamento do indivíduo. Existe uma relação entre um e outro? Não tenhamos dúvida. Até porque o cérebro, o corpo físico, ele é resultado daquilo, né? Lembram do modelo organizador biológico?
em que a mente transmite através do perispírito as energias necessárias para a elaboração do organismo. Aquele cérebro que traz, aquela mente, desculpem, que traz habilidades, talentos, valores e tudo mais, vai influenciar na elaboração do organismo, que vai corresponder àquilo que o espírito gera a si mesmo. Isso de modo geral, porque nós temos ali, claro, né, as provas e expiações que são organizadas, né, que são planejadas para o espírito vivenciar, que vai à revelia da sua vontade. Ele não gostaria de passar por essa limitação. Mas a necessidade que ele tem de aprendizagem faz com que o corpo, então, seja exatamente esse agente limitador da sua manifestação. Nas diversas situações, né, porque a gente lembra que nós falamos em limitação relacionada com uma limitação física ou sensorial ou intelectual, mas nós temos também limitações diversas. O indivíduo que traz uma característica física que vai proporcionar para ele uma determinada experiência com relação à raça, com relação à idade, com relação a tamanho, com relação até mesmo à vida social, características de beleza ou falta de beleza dentro dos padrões da nossa sociedade. Isso vai gerar para ele um tipo de reação do ambiente onde ele vive, que vai trazer para ele maior ou menor felicidade, maior ou menor desafio, experiências diversas. Então o corpo físico oferece para o espírito, sem dúvida nenhuma, né, é o veículo, o recurso da sua manifestação, mas ao mesmo tempo também é o veículo das suas experiências. Então isso é o corpo físico. Mas e o espírito? Como ele se comporta na relação com esse organismo? Como me colocou aqui para a gente finalizar, seria considerado suicídio a pessoa abrir mão do socorro em prol do estudo da passagem? Envolve questões éticas também, né? A gente tem também ali, né, temas interessantes de serem estudados, Mami, que é o caso, por exemplo, da eutanásia, da distanásia, da ortotanásia, né, que são temas que são estudados, né, de, por exemplo, prolongar a vida de uma pessoa, sabendo que ela não tem condições de continuar porque seu organismo está sendo destruído, fazer com que uma pessoa seja abandonada no tratamento, sendo que poderia ter a vida assistida, você interromper a vida de uma pessoa por causa do sofrimento, não querendo estender a vida dela. Então são questões que envolvem ética, envolvem valores, envolvem crenças, envolvem justiça. Então tem muita coisa para ser debatida aí oportunamente. Lá no Livro dos Espíritos a gente vai falar sobre isso sim. Tá? Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. Tivemos a oportunidade então de estudar questões 42 e 43, esperando, né, que essas reflexões nos ajudem aqui no melhor entendimento dessa visão da psicologia terrena com essa visão espiritual. Lembrando que no mundo espiritual nós temos também a psicologia. Nós podemos imaginar a profundidade dessa psicologia espiritual, que não analisa apenas ali o comportamento do indivíduo naquele momento, sem entender a sua causa, mas entende ali o princípio inteligente com tudo aquilo, com toda a sua bagagem de vivência